A Jovem Pan dá sequência agora à série de entrevistas com os secretários estaduais de Fazenda para falar um pouco mais do impacto econômico da pandemia de coronavírus. Hoje com a gente a secretária de Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, e também o secretário da Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa. Secretária, em primeiro lugar, bom dia, como vai? Obrigado pela participação. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos. Secretário Gustavo Barbosa, bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gustavo. Queria começar a nossa conversa com vocês falando sobre esse auxílio emergencial do governo federal de R$600. Ainda há muita discussão em relação a quando vão começar os pagamentos. Hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que deve editar primeiro uma medida provisória, porque há um imbróglio jurídico ali em torno disso. O governo teme incorrer na lei de responsabilidade fiscal, acabar cometendo alguma infração fiscal fazendo esse pagamento. Então, há uma certa demora em relação a isso, na publicação no Diário Oficial e o pagamento efetivamente, mas de maneira geral, deixando isso de lado, falando especificamente do impacto econômico, uma vez que houver esse pagamento, isso vai ajudar os estados? Começo com a senhora secretária, como isso deve ajudar as contas aí, no caso, no estado, no Ceará? De fato, para o Ceará é um recolhimento que vai ser super importante, né? Um pagamento, no caso, vai ser super importante, porque nós temos no estado do Ceará 3 milhões de cearenses que vivem abaixo da linha da pobreza. 1 milhão de cearenses vive abaixo da linha da extrema pobreza. Então, você fica imaginando o quanto esse dinheiro ele vai certamente oxigenar o setor produtivo, gerar um influxo positivo nessas empresas para que isso gere arrecadação também. Então, nós temos uma preocupação, especialmente é uma preocupação que eu diria, comum no Nordeste, né, que é a região que tem mais desigualdade desse país, em manter alguma fonte de renda para essas pessoas. Porque, de fato, além do desafio do coronavírus, nós temos um desafio extraordinário relacionado à fome. Porque muitas dessas pessoas viviam, né, na informalidade, enfim, se viravam, né, no jargão comum. E aí essas pessoas, nesse sentido, passam a não ter toda essa possibilidade, porque já existem medidas efetivas de isolamento, né, de retenção social, e isso se torna bastante preocupante aqui no Nordeste. E aí, em Minas, secretário, qual a situação? Bom, é isso, eu endosso as palavras da Fernanda. Minas, ela tem uma renda média superior à renda média da região nordestina. Temos uma preocupação, como a Fernanda colocou, a região norte de Minas, ela tem uma característica parecida. Então, isso ajuda e, como ela falou, né, ajuda a movimentar a economia. A partir do momento que você injeta recursos, essas pessoas consomem, né, elas consumindo, elas fazem o movimento da economia. Então, a gente entende como bastante importante toda ação que venha fazer movimentar a economia e principalmente direcionada àquelas pessoas que têm menos capacidade de renda. Ô secretária, e aí no Ceará, como em várias partes do Brasil, há uma preocupação também com o turismo, né? O turismo deve ser fortemente impactado, já está sendo, né? A rede hoteleira está praticamente com os caixas zerados, né? Os quartos pouquíssimo ocupados nesse momento. Qual é a situação aí no Ceará especificamente, e há a possibilidade de alguma ajuda a esse setor? Não só o setor hoteleiro, mas o comércio, enfim, todas as áreas de gastronomia, por exemplo, que serão afetadas pelas perdas no turismo. Como ajudá-los, como socorrê-los? Aqui o Ceará ele tem uma peculiaridade, especialmente no Nordeste, porque nós acabamos confluindo, criando uma zona de hubs, né? Hub aéreo, hub marítimo, enfim, que trouxe uma característica de turismo enaltecida. De fato, a atividade ela despenca, né? E é uma preocupação nossa. Veja, quando você fala da atividade de turismo, tradicionalmente eles são, a tributação que sobre eles incide é do ISS, mas nós temos diversas outras atividades que alimentam essa cadeia, que estão relacionadas ao consumo de mercadorias, que aí entra o ICMS, entra o papel do Estado também nessa arrecadação. O Estado do Ceará lançou, né, foi o Estado do Ceará que lançou inicialmente, né, de forma primeira no Brasil, um pacote bem estruturado que veio a dar uma suavização para os contribuintes, especialmente relacionados a obrigações acessórias. Aqui no Ceará nós temos uma peculiaridade também, que 90% dos nossos contribuintes são optantes pelo Simples Nacional.
né, que é uma característica que se perfaz aí no Brasil. E o governador já encaminhou o pedido ao Comitê Gestor do Simples Nacional para postergar as dívidas dessas empresas relacionadas ao Simples Nacional e praticamente tudo aquilo que era relacionado a obrigações acessórias, para que as pessoas saibam, tudo aquilo que está relacionado à burocracia para cumprir a obrigação tributária, ela ficou postergada. É importante nesse momento, nós tivemos esse cuidado, porque nós sabemos que o Brasil está no topo do mundo em tempo gasto para cumprir obrigações acessórias. Isso é um dado extremamente relevante. O Banco Mundial já apontou o quanto nós precisamos despender para preencher formulários, né, hoje todos virtualizados, mas para cumprir requisitos de escrituração de livros e tal. Então nós tivemos uma preocupação muito forte, até porque vimos essa desestruturação no setor contábil, na advocacia, para dar conta, porque de fato nós estamos passando por uma transição do planeta, né? Então é uma construção do novo mundo. Isso precisa ter muito cuidado nessas empresas também. Então o nosso foco nesse momento foram as obrigações acessórias que impactam todos os nossos contribuintes e o foco também em 90% das empresas do estado do Ceará, né, que são contribuintes do ICMS, que são hoje optantes pelo Simples Nacional. Ô secretário, diante dessa preocupação trazida pela secretária Fernanda com essa carga tributária tão complexa que é a brasileira, o governo aí em Minas Gerais estuda a possibilidade até de reduzir alíquotas, reduzir impostos ou suspender temporariamente o recolhimento de alguns deles. Isso é possível no momento? Como a Fernanda colocou, a gente tem discutido várias coisas que a Fernanda colocou, a gente tem dividido no Conselho Fazendário, né, de secretários de Fazenda, e buscando replicar boas práticas. Essa que a Fernanda colocou, você reduzir a burocracia tributária é uma coisa inimaginável. Então, a gente também seguiu essa mesma linha, ou seja, de buscar, pelo menos, minimizar esse problema, esse desafio que o empreendedor, que o investidor tem de todo mês manter em dia as obrigações acessórias. Quanto à questão do Simples Nacional, nós somos signatários também da questão de um pedido de postergação do Simples Nacional. Agora, a questão maior, que é a demanda com relação à postergação do ICMS, existe uma questão, eu acho que para todos os estados, né, mas aqueles que têm no peso de ICMS a sua maior receita, no caso de Minas, ICMS corresponde a quase 80% da receita, e não temos poupança prévia, ou seja, o Estado de Minas, hoje, todo o recurso que ele recebe, ele é totalmente direcionado para o pagamento dos serviços de um Estado, ou seja, eu não tenho recurso acumulado, ou seja, qualquer abdicação de receita tributária, ela se refletirá no pagamento das despesas do Estado. Por exemplo, pagar a manutenção da folha de salário dos servidores da saúde, da segurança, o custeio. Nós tivemos aqui até agora, até o momento isso está dinâmico, um aumento de custo para a saúde, direcionamento de recursos para a saúde de 462 milhões de reais, isso nas últimas 3 semanas. Ou seja, a postergação da obrigação principal, que é o tributo, ela tem um reflexo direto na manutenção da prestação de serviços do Estado. Então, isso está sendo olhado, obviamente, a gente discute e a gente tem discutido isso em bloco. A visão é que as ações dos Estados devem ser fechadas em bloco para que haja uma coesão, ou seja, não haja nenhuma diferença de ações entre os Estados. Então, a gente estuda, mas é importante colocar que, no caso de Minas, e acho que na boa parte dos estados, fica muito difícil você abrir mão da sua receita principal, que é o ICMS. Ô secretária, aí uma curiosidade sobre a situação aí no Ceará no começo do ano ou no final de 2019, não vou me lembrar ao certo, acho que já foi em 2020, né? O Ceará teve aquela paralisação dos policiais militares. Não dá para chamar de greve, porque pela lei os policiais não podem praticar greves, né? Então foi um motim dos policiais militares aí no Ceará. E eles reivindicavam reajuste salarial, enfim. Havia uma preocupação quanto a isso também, esse gasto extra. Em relação a isso, em que pé ficou essa questão dos policiais militares e há essa preocupação aí com a possibilidade de que o governo venha a ter um gasto adicional com isso também, com a segurança pública, além da área da saúde? Vitor, indo um pouco na esteira aí do que Gustavo falou,
Nós estamos tentando, o estado do Ceará é o estado que tem uma tradição de solidez fiscal, não é de hoje, né, que nós temos assim, um compromisso de cumprimento de índice, somos um estado nota B na CAPAG, e com os dados que nós temos, que nós encerramos o exercício de 2019, realmente, comparado ao contexto nacional, o estado do Ceará, de fato, é um estado que se destaca em termos de sustentabilidade fiscal. Então, assim, a questão que nós tivemos em fevereiro, né, deste ano, foi na época do Carnaval, relacionada aos nossos policiais, de fato foi uma questão que havia sido resolvida, nós nem imaginávamos, né, que algo semelhante a um coronavírus tivesse um impacto tão grande quanto está tendo nesse momento. Foi uma questão que foi resolvida em fevereiro, naqueles moldes. O governador Camilo, de fato, sustentou o acordo que tinha sido realizado junto aos militares, e nós tivemos um impacto que foi absorvido ainda lá a partir do mês de fevereiro. Nesse momento, o que é que a gente se estrutura? Primeiro, é importante, Vitor, que as pessoas compreendam que, acho que o ministro Meirelles falou ontem isso aí de uma forma bem acessível, mas eu queria tornar mais claro para o nosso público. Claro. A gestão de um Estado da Federação, ela é semelhante à gestão das nossas finanças pessoais. Vamos imaginar que você tem uma conta bancária que tem, sei lá, R$5.000 e você tem diversas contas a serem pagas. Se você fizer contas demais que não sejam comportadas por aqueles R$5.000, algumas contas deixarão de ser pagas. Todo o Estado da Federação funciona, os entes Estado, né, funcionam dessa forma. Diferentemente da União, que tem a possibilidade de eventualmente emitir moeda, emitir títulos, gerar um nível de endividamento maior, porque, veja, a lei de responsabilidade fiscal não traz limites de endividamento na União. Nós, nos estados, temos limites de endividamento. Então, assim, nós temos um caixa, né? Os caixas são administrados pelos tesouros, normalmente nas secretarias de Fazenda, e esses caixas têm recursos limitados. Acabou. Então, assim, é muito importante nesse momento a gente ter o Estado do Ceará, junto com essas medidas, que eu diria de suavização para a atividade produtiva, já tem tomado medidas também de cortes. E veja, nós somos um dos estados que tem as melhores performances em termos de gastos, por exemplo, no Poder Executivo, que tem menores índices de gasto no Brasil, de Executivo, de Legislativo, de Judiciário, de Ministério Público e de Defensoria Pública. Nós somos a segunda mais baixa receita corrente líquida do Brasil, nós só perdemos para o Maranhão, e somos o estado com a melhor sustentabilidade fiscal. Então, assim, nós temos uma tradição de manutenção disso, estamos envidando esforços para manter esse nível de sustentabilidade por meio de cortes, mas eu acho que é um momento também, Vitor, da gente refletir enquanto sociedade sobre o papel das empresas, o papel do Estado e, principalmente, o foco no cidadão. Então, muito daquilo que a gente vinha fazendo, talvez perdesse um pouco esse foco. Nada mais importante nesse momento para a gente perceber a grandiosidade, a importância do papel das empresas, como elas são importantes para manter essa boa sinergia. Nada mais importante também do que um serviço público, eu diria, que atenda ao seu papel, que nesse momento dê respostas, especialmente para aquelas pessoas que não têm possibilidade de se sustentar. Porque, como eu falei para vocês, nós não temos só uma dificuldade relacionada ao corona, nós temos uma dificuldade relacionada à fome também. Então, assim, nós estamos nesse equilíbrio, né? E o Gustavo, eu posso falar um pouco acerca dessa questão da redução de impostos? Claro, fica à vontade. Que foi pontuada. Pronto, o que é que acontece? Eu tenho visto alguns movimentos, o Estado, nesse momento, ele está sendo duplamente penalizado. Eu tenho acompanhado também as compras aqui da nossa Secretaria de Saúde, os itens para combate ao corona estão escasseados. Então, e quando não acabaram, eles estão sendo vendidos a preços que são muitas vezes 10 vezes mais do que o preço que era praticado anteriormente. Os estados estão tendo que comprar muitas vezes com dispensa de licitação, porque os fornecedores, logicamente, eles estão numa possibilidade de, assim, caso o estado não queira comprar, tem quem compre, né? Porque existe uma demanda muito forte. Economicamente, eles estão no up. Os estados estão precisando comprar esses itens,
perdem, logicamente, porque estão comprando com preços bem maiores do que antes da crise, e muitos estados também abrindo mão desse tributo nesse momento. Então é muito importante a gente saber, a sociedade saber, que esse tipo de desoneração, nesse momento, ela não causa uma implicação que é favorável à coletividade, por um motivo muito simples, Vitor. O que está delimitando o preço de um produto hoje não é mais o tributo, especialmente esses itens que estão relacionados ao enfrentamento do coronavírus. O que está delimitando o preço desses produtos se chama demanda. O tributo se tornou irrisório. Aí você fica imaginando um ente público que nesse momento tem que comprar com um preço muito maior, dá uma isenção. Essa isenção não vai chegar no preço para o consumidor final, muito pelo contrário, porque logicamente esse preço está delimitado pela demanda, e aí você perde porque você paga 10 vezes mais por um item, e você perde porque você não tem arrecadação alguma. Então nós temos sido bastante criteriosos, o Gustavo falou muito bem, nós estamos num período muito forte no CONFAS de alinhamento dos secretários, para que nós façamos isso com muita racionalidade. Porque Bernardo Api já fala isso muito bem na PEC 45, o quanto alguns dos benefícios fiscais que são concedidos não chegam para o consumidor final. É muito mais um discurso falacioso, é um discurso, né, de aproveitamento da situação para dizer que está tomando alguma situação, mas não gera efeitos pragmáticos para a sociedade. O que importa nesse momento é nós engrandecermos o conceito de sociedade, de solidariedade, que é um dos pilares da tributação. Perfeita essa explicação aí, né, secretário, da secretária Fernanda, aí sobre esse engessamento das contas dos estados e até sobre essas novas despesas que vêm surgindo, essa dificuldade, essa impossibilidade praticamente de se cortar impostos, né? Então, para complementar, queria que o senhor ilustrasse para a gente, trouxesse exemplos aí de Minas Gerais de como o governo tem gastado mais, por que é tão difícil a situação financeira dos governos estaduais, quais despesas vocês têm tido aí em Minas Gerais, por que o coronavírus está impactando tanto as contas públicas. Queria que o senhor trouxesse alguns exemplos, falasse um pouquinho a respeito. Bom, na realidade, aí eu vou trazer uma peculiaridade de Minas. Minas já apresentou uma lei orçamentária. O que é a lei orçamentária? É o que você vai arrecadar e o que você vai pagar no ano. Então, o ano passado, a gente fez a nossa lei orçamentária em 2020 sem a mínima visibilidade do coronavírus. Nós já apresentamos uma lei deficitária em 13,3 bilhões de reais, ou seja, eu já não tinha recurso suficiente para honrar todas as despesas que o Estado detém. Eu só queria reforçar, a Fernanda falou perfeita, com certeza uma das maiores conhecedoras de tributos no país, a função do Estado. Tá? A questão do tributo, ela faz com que o Estado proteja as pessoas menos favorecidas. Na realidade, quem usa, entre aspas, o Estado são as pessoas que têm menos favorecimento de renda. Então, eu acho que é importante a gente refrisar isso que a Fernanda falou, para as pessoas entenderem que o Estado ele é um repassador, ele é a proteção social dos menos favorecidos. Voltando à questão das despesas, da estrutura de despesa e receita de um Estado, o Estado é um mero repassador, ele arrecada e destina o recurso. Como eu falei, ele não gera recurso, ele não emite moeda, ele não emite papel, ou seja, ele é um mero repassador. A partir do momento em que eu tenho uma queda de receita e não tenho isso refletido na despesa, vou dar um exemplo de Minas, nós temos aqui uma despesa de pessoal, tá? Quase de 80% da receita total do Estado. Ou seja, isso dá uma dimensão do como é engessado o processo. Ou seja, você tem uma queda de arrecadação, aqui a gente tem previsto uma queda de arrecadação brutal com relação à questão do coronavírus, e a gente não consegue refletir isso, rebater isto nas despesas. Então, despesa de pessoal é uma grande despesa, a maioria dos estados, acho que todos os estados têm na despesa de pessoal sua maior despesa. E aí você tem uma despesa de custeio, aí entra a questão da saúde que você perguntou. Então você tem, a saúde existe o índice constitucional, você tem que cumprir esse índice constitucional, então você honra essas despesas. Além disso, aí você tem que investir nessa questão do coronavírus, o que é necessário, é correto. Em termos de ação, nós ontem publicamos um decreto em que contingenciamos 49,53% das despesas totais até o fim do ano. Isso corresponde a 6,1 bilhões de reais de redução da máquina. Ou seja, nós estamos sacrificando a manutenção da máquina para direcionar todos os esforços para o pagamento, para não contingenciar em nada
a saúde e a segurança. A segurança também é uma questão, a manutenção da segurança da sociedade é fundamental. Então, a gente tem tentado, dentro dessas limitações, e insisto, são limitações de engessamento brutal que existe do orçamento público, você tem que tentar, em cima disso, manusear a receita que você recebe e direcionar para as despesas. Então, fizemos esse contingenciamento, estamos trabalhando em parceria, estamos buscando parceria com os outros poderes e, endossando novamente o que a Fernanda falou, que eu tinha falado, trabalhar conjuntamente. Os secretários de Estado estão dividindo todas as suas experiências, eles estão passando a vivência, isso tem ajudado, tem engrandecido a discussão, tem trazido novas ideias, é muito rico esse processo. A diversidade, ela traz uma riqueza de ideias muito grande, né? Então, eu quero reforçar novamente essa questão. Bom, e o que fica aqui então é que, em relação à redução tributária, não é uma possibilidade no momento, então, como foi bem explicado aí pelos dois secretários, não seria um bom negócio, especialmente para a população mais necessitada. Corte de tributos nesse momento não é uma ideia cogitada, nem seria uma boa ideia. Então, para fechar a nossa conversa, queria que os dois secretários falassem a respeito do papel do governo federal. Vou inverter a ordem aqui, começar com o secretário Gustavo Barbosa, de Minas Gerais. Em relação ao governo federal, secretário, o que Minas precisa que seja feito pela União? Tá, no caso de Minas, a principal ação do governo federal com relação aos estados, ela vem da desoneração do pagamento de dívida, né? Essa é que gera mais impacto. A União trouxe várias ações, é meritório. Agora, a ação de maior impacto, pelo menos para o estado de Minas, que é o não pagamento da dívida, Minas já exerce isso desde 2018, ou seja, já está dentro da sua previsibilidade financeira o não pagamento disso. Então, o que a gente precisa? Recurso, sem dúvida nenhuma. Mas recurso a qualquer preço? Não, recurso que seja razoável, distribuído entre todos os estados da nação, todos estão precisando de recursos. Não é só Minas, todos precisam hoje de uma injeção de recursos para fazer com que a queda da atividade econômica ela reflete diretamente na arrecadação. Então, a proposta da União em manter o Fundo de Participação dos estados e municípios, ela é meritória, com destaque para a região, como a Fernanda colocou, a região Nordeste, isso traz uma manutenção, um colchão de liquidez fundamental, mas para o estado de Minas, por exemplo, ela corresponde a 6% da sua receita total, ou seja, nós precisamos de outras ações e o estado não tem capacidade de gerar moeda, ele não tem capacidade de emitir títulos, então ele realmente ainda está com essa questão financeira bastante profunda. Então, ele vai precisar de buscar alternativas de recursos e, neste momento, não há outra alternativa que buscar recursos junto à União. A União tem que entrar dessa forma, tem que entrar fortemente auxiliando os estados com mais recursos. Pode parecer que isso é ruim, não. O estado é onde tem a capacidade de distribuir mais esse recurso, fazer chegar mais rapidamente na população e isso fazer a economia girar. E eu queria só colocar, já que estamos finalizando, Sim. que é importante pensar em D+1. Ou seja, o que é o D+1? Como é que a gente vai sair disso? Como é que a gente sai disso de uma forma mais rápida? A crise econômica, ela tem uma profundidade e que se a gente não agir rápido, essa profundidade pode ficar por mais tempo. O que é pior numa crise econômica, mais do que a profundidade, é o tempo de permanência dessa crise. Então, quanto mais rápido a gente conseguir sair dela, e é isso que eu falo, a gente precisa pensar não só no hoje. O hoje é um grande desafio, mas o amanhã eu preciso puxar a economia precisa voltar a rodar. E aqui não é questão de nenhum ponto, essas discussões estão tendo, não é isso que eu quero colocar. A gente tem que ter um enfrentamento com parcimônia, um enfrentamento desse problema de saúde pública com parcimônia. Agora, nós temos que pensar também o que vai ser amanhã, né? Como que podemos sair dessa crise, que ações estamos fazendo. Criamos aqui um comitê interdisciplinar, multidisciplinar, em que temos, além dos secretários, alguns secretários de desenvolvimento econômico, fazenda, enfim, temos também as associações, federações, para que busquemos alternativas, academia, enfim, para que busquemos alternativas, porque é uma situação única. Nós não temos modelo econômico, não conseguimos aqui, pelo menos em Minas, não conseguimos capturar o tamanho do problema. Então, a gente vai precisar juntar esforços para a gente conseguir sair o mais rápido possível desse processo. E aí, no Ceará, secretário, em relação ao governo federal, quais seriam as principais reivindicações?
Aqui eu acho. Ontem houve a entrevista, né, Vitor? Acho que foram com 3 secretários do Sudeste também. Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Isso. Sul e Sudeste, né? E hoje Paraná, né? O Gustavo de Minas Gerais, acho que eu sou a primeira do Nordeste aí, né? Isso. Então, de fato, para a gente no Nordeste, o FPE, como o Gustavo falou, é muito importante. E acho que essa reposição do FPE, ela deve se dar até o final do exercício de 2020. Por quê? O FPE hoje para a gente representa em torno de 34%, aqui no Ceará representa 34% da nossa receita corrente líquida. Os outros 66% são as nossas arrecadações próprias. Então, para o Nordeste, o FPE tem um peso extraordinário, tá? Outra coisa que é importante, e esse processo do FPL já está em trâmite. No tocante às dívidas, já houve um encaminhamento do governo federal também. A gente espera que finalize aí com esse plano Mansueto, que virá a ser aprovado, tomara que venha a ser aprovado, porque de fato é uma questão que já há muito nós precisávamos ter por finalizados, e a questão do endividamento, né, das nossas dívidas, tanto com os bancos internos quanto com os organismos multilaterais. Aqui no Ceará o impacto é em torno de 1,2 bi até o final do ano, então nós precisamos disso. Agora tem uma outra questão que nós não podemos esquecer nesse momento, é uma reposição das perdas de arrecadação de ICMS. Nós temos aqui acompanhado no estado do Ceará, por exemplo, o nosso principal segmento de arrecadação é o de combustíveis, representa 23% da arrecadação do Ceará. Estamos olhando o fluxo de notas dos últimos dias, dos 10 últimos dias, existem quedas que chegam a 66%. Então a nossa arrecadação ela não vai cair, ela vai despencar. E assim, de fato, é algo que nos preocupa, uma reposição relacionada ao ICMS, a própria arrecadação do ICMS, porque nós todos, isso aí acho que é uma pauta que une todos os estados, porque o ICMS vai ser fortemente impactado. Estados como Minas Gerais, ele falou que a arrecadação própria dele chega a 80%, né? Então, você fica imaginando o reflexo disso nas finanças de Minas Gerais. No estado do Ceará, nós estamos bastante preocupados e ainda nós não temos um desenho que esteja sendo direcionado nesse sentido. FPE ok, nível de endividamento ok, algumas operações de créditos relacionadas ao BNDES, alguns organismos multilaterais já ensaiaram alguns desenhos relacionados ao coronavírus, mas nós temos um problema de sustentabilidade. E isso é muito importante nesse momento e é importante que a gente pense também, Gustavo falou muito bem, nesse D+1. Eu acredito que essa é uma crise de sentido, né, do porquê de nós existirmos, de tudo aquilo que está relacionado às nossas vidas existir. Acho que essa crise, ela tem um sentido de evolução. Nós vamos fazer em muito pouco tempo coisas que nós estávamos apegados e que talvez nós tínhamos dificuldade em nos desapegar e nós fomos atropelados. Nós precisaremos fazer. Né? Muito bem, quero agradecer aqui então a presença da secretária Fernanda Pacobaíba, secretária da Fazenda do Ceará, e também do secretário Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda de Minas Gerais. Obrigado aos dois pela presença, pela participação, muito esclarecedora nossa conversa, espero que tenham gostado. Até uma próxima, boa sorte aí na condução dessa crise. Valeu, muito obrigado. Até logo.